Glória a Deus. Salve todos com a paz do Senhor. Amém. Amados irmãos, abram suas Bíblias no livro de 2 São Mateus, capítulo de número 13. Mas também está aqui conosco hoje, nos visitando, o irmão da nossa irmã Selma. Ele é da Assembleia de Deus lá da Santo Estevão, não é isso? Qual o nome do irmão mesmo? O irmão falou comigo, mas... Carlos. Pronto, nosso irmão Carlos. E a igreja se sente alegre com o nosso irmão Carlos no treino. Nós vamos dizer: 1, 2, 3. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E volta. Amém. Passar do seu lugar, aperte a mão dele. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Bom Jesus está nos dizendo: quem é? Glória a Deus. Eu acho que som. Glória a Deus. Está muito excelente. Glória a Jesus. Livro segundo São Mateus, capítulo de número 13, versículo 24 ao 30. Eu vou ler o versículo, cada irmão lê o versículo até nós completarmos o versículo 30, que diz assim: propôs-lhe uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. 26. Quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. 27. Glória a Deus. Amados irmãos, hoje pela manhã eu estava meditando nesta palavra, a porta, e até eu dei uma palavra de manhã, aquela palavra que eu dou todos os dias, eu coloquei, falando sobre o joio e o trigo. Sendo que nós, na igreja, nós por anos e anos pregamos esta parábola errada. Pastor, como a parábola é pregada errada? Sim, as igrejas por muitos anos têm pregado esta mensagem de forma errada, porque esta mensagem ela não se refere aos crentes da igreja. Se alguém de manhã ouviu o que eu falei, eu preguei da outra forma, dizendo que deixar crescer o joio e o trigo dentro da igreja, mas eu fiz de forma proposital, porque eu queria fazer este contrapeso agora. E por que, pastor? Porque, irmãos, se vocês pegarem esta mensagem e irem até o versículo 36, vocês vão ver Jesus explicando esta mensagem. E qual é? Ele diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes:
O que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. E eu queria realmente trazer este contraponto. Eu sei que ninguém ouviu o que eu falei de manhã, porque senão já te fala, não pastor, eu ouvi, mas ninguém ouviu, não tem problema, mas você ouve, que está aí no seu WhatsApp. E aí, eu ainda coloquei dizendo o seguinte, eu fui pesquisar sobre o joio e o trigo. Eu não sou agricultor, não conheço, então eu tenho que pesquisar para poder falar. O trigo, você pega ele maduro, eu vi o rapaz explicando isso, você coloca na mão e você faz assim, ó, com ele, e ele vai debulhar, e vai aparecer no trigo, sabe o que é ali? Aquelas sementes. Aquelas sementes é como o milho, não tem o milho também, que tem aquelas sementes do milho? Aí ele vai pegar, colocar ali no moinho, para tirar o que? A farinha daquela semente. Mas o joio não tem. O joio é uma palha seca. Quando você abre o joio não tem nada dentro. Mas observe que o joio e o trigo são muito parecidos. E na verdade você só vai sentir a diferença do joio para o trigo na época da colheita. Ou seja, quando o campo já está todo tomado, contaminado. E aí, eu estava meditando sobre isso justamente no mundo. Eu ainda falei de manhã. Quando você pega, por exemplo, a história das Assembleias de Deus, que muitas pessoas não conhecem, ela foi fundada por 2 missionários. Quais? Gunnar Wingre e Daniel Berg, lá em Belém, no Pará. Eles eram suecos, estavam morando nos Estados Unidos. Foi quando Deus deu a visão para que eles viessem para o Brasil. É bom vocês até notar, depois pesquisarem o que eu estou falando. E na verdade, o Gunnar Wingre, eu não sei se o Daniel Berg teve esse contato, eles tiveram, o primeiro Gunnar Wingre esteve na rua Azusa, em Los Angeles, aonde acontecia, um grande movimento pentecostal, e aonde Jesus estava batizando muitos crentes no Espírito Santo. E o que eu trouxe de contraponto de manhã, é porque é uma mensagem muito rápida, não dá para a gente falar muito, que quando você hoje vai para a Suécia, que é o berço da nossa igreja brasileira, Assembleia de Deus, a igreja, pelo menos a maior igreja pentecostal do Brasil, hoje a Suécia, ela vive uma frieza espiritual muito grande. A Suécia, até recentemente, há pouco tempo, acho que na década de 90, se não me engano, os pastores lá estavam pedindo socorro à igreja brasileira, para que a igreja brasileira orasse pela igreja da Suécia, para que Deus pudesse novamente renovar aquele povo. Quando você olha hoje para os Estados Unidos às vezes a gente não entende, não compreende por que os Estados Unidos é uma grande potência. Por quê? Porque a base da sociedade americana é uma base formada por crentes. Eram pessoas que estavam na Inglaterra, que haviam fugido da Inglaterra para os Estados Unidos, outros países como também na Alemanha, na França, onde havia uma perseguição muito grande contra os protestantes, e eles foram para os Estados Unidos. Na Inglaterra, talvez vocês já tenham ouvido falar de Henrique VI, Ana Boleza, que Henrique VI, salvo engano, ele teve 6 mulheres. Quando ele não gostava muito da mulher, ele inventava uma história,
mandava cortar a cabeça da mulher para casar com a nova. Foi aonde nasceu a igreja anglicana. Então, esse pessoal que era mais temente, era mais fiel, eles fugiram desses países para irem para os Estados Unidos. Então, na formação, na base dos Estados Unidos, existe o que? Uma cultura protestante. Tanto é que os Estados Unidos, a maior religião lá não é a católica, é o que é? O protestantismo, o cristão protestante. Quando você olha para a Europa nos dias de hoje, vocês vão entender o que eu vou falar. Quando vocês olham para a Europa nos dias de hoje, você hoje olha, por exemplo, para grandes países que já foram berço do cristianismo. Aí eu já fundo o protestantismo com o catolicismo. Aí vocês vão pegar, por exemplo, a França. A França já foi um grande país católico, mas hoje a França ela é conhecida como França-humana. Por quê? Porque houve uma grande invasão de pessoas muçulmanas que estão dominando toda aquela cultura. Até pouco tempo, a irmã ontem colocou no grupo, a irmã Valúzia, o pessoal lá em Amsterdã, vocês que viu, assistiu, depois está ali, André? Depois a gente passa, está ali. Tá, mas só que o vídeo é um pouquinho longo. Depois a gente passa. Eles estavam lá evangelizando lá em Amsterdã. Ela colocou no grupo, depois eu não tenho como repassar, mas eu vejo se é possível uma maneira. E foi muito interessante eles evangelizando. Mas chegou um ponto em Amsterdã que eles tiveram que dar uma freada, porque, salvo engano, até o prefeito de lá já era um prefeito turco, como também na Inglaterra. Pastor, então o senhor está sendo, eu acho que é xenófobo, não é isso. O que eu quero dizer para você nesta noite, que quando Jesus disse, né, que deixai crescer o trigo junto com o joio, Jesus estava falando de dois sistemas. O primeiro sistema é o sistema dos filhos de Deus, aqueles que ouvem a palavra, aceitam a palavra, vivem na palavra, andam na palavra, ou seja, as pessoas que abraçaram a fé cristã. Mas Jesus também falou de outro sistema. Eu tive que fazer essa contextualização para vocês entenderem. Mas Jesus também falou de outro sistema. E qual é o outro sistema? Aquele sistema que foi semeado por Satanás. Qual é? O joio. E nisso Jesus disse assim, deixa crescer. Deixa crescer. Irmãos, eu sei que daqui a pouco alguém vai puxar meu olho, você pregou hoje sobre história. Às vezes eu faço isso aqui na igreja, faço mesmo. E por quê? Porque eu quero que você esteja contextualizado com o que está acontecendo no mundo e que está apontando que Jesus está voltando. Observe que esses dias, semana passada, se não me engano, Israel foi atacado. E quem que atacou Israel? Quem foi que atacou Israel? O Irã, com mísseis. E agora parece que eu não estou acompanhando muito não, porque estou sem tempo, mas Israel, sei que revidou. E aquilo ali possa ser que aqueles países muçulmanos se levantem a favor do Irã, porque o Irã é um país muçulmano, contra Israel. Eu já vi até alguém falando esses dias aí sobre Gog e Magog. O que eu quero dizer para você nesta noite é que no mundo reinam dois reinos, o de Deus e o de Satanás, e os dois estão crescendo juntos. Observe que se você for cristão e você chegar lá no Irã, né, do Iraque,
na Arábia, e você abrir a sua boca para falar de Jesus, o que acontece com você? Hein? Morre, né? Morre. Mas só que eles querem vir para cá e querem falar de Jesus e querem ter total liberdade. E ai de você se você falar alguma coisa, porque você vai ser o quê? Acho que é xenófobo, né? Não é isso? Você vai ser esse troço aí. Então, o que está acontecendo no mundo hoje? Está acontecendo o que Jesus falou: o joio e o trigo estão crescendo juntos. E aí, quando nós olhamos para o contexto da igreja, você sabe o que mais me preocupa? Não me preocupa países como a França, a Alemanha, a Áustria e tantos outros se tornando países muçulmanos. Não me preocupa não, porque a palavra tem que se cumprir. Não me preocupa países escandinavos como Suécia, Dinamarca, entre outros, que estão vivendo uma frieza espiritual. Não me preocupa os Estados Unidos, que já foi o berço do protestantismo, hoje está vendido ao mundanismo. Não me preocupa. O que me preocupa mais são que líderes religiosos cristãos, que deveriam levantar as suas vozes contra tudo isto, estão abraçando. Estão com aquele discurso assim: olha, é bonito sair na foto. Eu sou pastor, mas eu quero estar do lado aqui de fulano, sabe? Não quero falar, né? No lado disso, no lado daquilo, irmãos, você, para respeitar, você não precisa andar junto. Para respeitar, você não precisa dar as mãos e dizer assim: olha, eu sou amiguinho. A gente serve o mesmo Deus. Não. Porque se eu concordar que o mesmo Deus que nós servimos é o mesmo Deus que eles servem, calma aí, tem alguma coisa errada. Que evangelho é esse? Que Deus é esse que disse assim: olha, eu sou o Senhor e além de mim não há outro Deus? Que Deus é esse? Amados irmãos, estamos vivendo no mundo do relativismo. O que é o relativismo? Aonde diz que as posições que nós tomamos, as ideias que nós tomamos, elas não são absolutas, elas são relativas. Ela pode ser para você uma coisa, para mim outra. Meu querido, eu quero só dizer uma coisa: o Deus ao qual nós pregamos, o Deus ao qual nós saímos de casa e viemos para este local adorar, Ele disse que não há variação nele. Ele disse que a palavra dele é fiel. Ele disse que a palavra dele tem que se cumprir. Ele disse que ele não muda. Ele disse que ele é o único. Ei, como é que agora eu vou dar a mão lá para o cidadão? Servimos o mesmo Deus? Não! Você pode respeitar, mas não quer dizer que você vai cultuar junto. Não quer dizer que você vai aderir às mesmas práticas. Não quer dizer que você vai agora entrar no lugar e dizer assim: não, agora nós estamos aqui. Não. Porque isso tem trazido muita confusão para dentro da igreja. Esse relativismo do mundo, aonde, não, calma aí, mas se o cara é gay, na igreja a gente pode aceitar, vai continuar. Não! Pecado é pecado. Pecado não mudou, a igreja não mudou, a igreja, aliás, não deveria ter mudado. Eu disse outro dia nessas ministrações que eu faço, dizendo o seguinte: olha,
Antigamente, as igrejas evangélicas, elas pregavam contra o pecado mesmo, não tinha esse negócio de meio termo, sabe? Não vou falar para o irmão ali não ficar chateado, eu não vou falar ali para o irmão não ficar magoado, não, pecado é pecado. Só que hoje, sabe, irmãos, a gente não pode falar, porque se falar, o irmão, tadinho, ele vai sair chorando, porque ele sai chorando, mas ele sai convertido. Que ele saia magoado, mas que ele chegue em casa, ele pare, ele pense, ele veja que está errado e ele se conserte. Porque a grande questão, irmãos, é que Jesus está voltando e nós não estamos nos apercebendo. Os sinais estão acontecendo. Acabei de pregar aqui e mostrar. Os sinais estão acontecendo. O joio está crescendo junto com o trigo. Olha o que Jesus diz aqui. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Estamos repletos de falsas religiões. Se bobear dentro da igreja, tem crente que você fala assim para ele: vem cá, e aí? Como é que depois que morre, como é que vai ser? Ah, pastor, eu acho que a pessoa volta de novo, ela vai reencarnar. Ei, reencarnação é algo diabólico, destrói a doutrina da crucificação, da ressurreição de Cristo na cruz do Calvário. Como assim, pastor? Simples. Quando você crê na reencarnação, você está desprezando o sacrifício vicário de Jesus, que foi para perdão dos nossos pecados. Por quê? Porque quando você vai lá na doutrina da reencarnação, está dizendo lá que você retorna, aí nasce de novo, morre de novo, até você se purificar, até virar uma alma mais elevada. Mas só que a Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, e a salvação nós não precisamos de nada, apenas de uma coisa: crer no nome do Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É disso que estamos cheios. São essas falsas doutrinas que têm invadido a igreja e têm contaminado o coração dos crentes. Eu falei hoje de manhã, eu sei que ninguém ouviu, mas depois você ouve. Eu falei hoje de manhã, às vezes eu falo de televisão aqui. Ah, pastor, o senhor não assiste TV? Assisto sim, que eu não sou hipócrita, não vou dizer que eu não assisto, eu assisto. Mas o problema não é você assistir a TV. O problema, irmãos, é quando você assiste uma novela. Um exemplo, pegar aqui a novela, aí um filme, seja o que for, aí está lá, o cara é casado com a mulher, casado. Aí no filme, na novela, né, aquela mulher é uma megera, é uma cobra, é uma coisa horrorosa. Quem é a boazinha? É a amante. Aí você começa a torcer para ele se separar da mulher, para ficar com quem? Com quem? Com a amante. Olha como é que o diabo começa a semear coisas no teu coração. Aí daqui a pouco, aí você vai pegar esses pastores aí moderninhos que tem aí e vai dizer assim: não, casamento é relativo. Agora eu estou vendo até tem uma mania nova aí, né? Acho que botar o nome de, acho que é trisal, não é isso? Né? Trisal é um homem com duas mulheres, é uma mulher com dois homens, diz que é casamento mesmo. E pasme, se vocês não estão sabendo, eu vou falar para vocês agora. Estão mudando o Código Civil. Estão mudando. Está lá o projeto para passar no Congresso. Sabe para quê? Para aprovar isso. No Código Civil de 2002, para aprovar isso. Por quê? Porque uma lei que foi tão feita há tão pouco tempo já não atende mais, sabe, o desejo do pecado que estamos vivendo.
Estamos vivendo hoje uma sociedade perdida, corrompida, caída, que não aguenta ouvir a palavra de Deus. E o pior, estamos tendo líderes evangélicos que não querem pregar a palavra de Deus. Por quê, pastor? Eu tenho que sair bonito na foto. Eu estou no Instagram, eu estou no Face, eu estou bonitinho. Meu amigo, a palavra de Deus não mudou. Não interessa para mim se você acha errado. Ah, pastor, fulano ali, sabe, é errado. Ela não queria ter um filho. Não queria ter um filho, meu querido, se guardasse para o casamento. Não queria ter um filho, usasse um preservativo pelo menos. Por que agora vai pegar e vai abortar? Matar uma criança dentro de uma barriga que não tem nada a ver com o pecado da mãe e do pai. Cometer assassinato. Aí sabe o que me espanta? São pessoas que dizem assim: não pode matar. Não pode matar o bandido que matou alguém, mas pode matar uma criança. Pode matar uma criança. Sabe o que é isso? Está crescendo o joio com o trigo. Estamos perdendo os valores cristãos. E isso tem me preocupado, porque daqui a pouco nós estamos igual a Suécia, frio. Daqui a pouco nós estamos igual a França, somos um ex-país cristão. Daqui a pouco estamos igual aos Estados Unidos, perdemos a nossa base protestante. E por quê, pastor? Porque os nossos líderes, as nossas igrejas estão deixando entrar o modernismo, os pensamentos relativistas dentro da igreja. A igreja não foi chamada para andar de mão dada com o mundo. A igreja não foi chamada para estar parecendo com o mundo. A igreja não foi chamada para podermos estar saindo bonitinho na foto para o Instagram. Não, a igreja foi chamada para ser sal da terra. Por isso que a igreja sempre foi tão perseguida. Por isso que lá no Império Romano queriam tanto jogar os cristãos na arena dos leões, porque eles eram odiados. Eles eram, sabe, massacrados. João Batista perdeu a cabeça porque ele disse para Herodes e para aquela mulher que eles estavam em adultério. E aí, meus amados irmãos, eu vos pergunto: o que é melhor obedecer? A Deus ou aos homens? É melhor estarmos parecidos com o sistema ou estarmos parecidos com Jesus? Aí eu perguntei hoje de manhã: você é o que? Você é joio ou você é trigo? Aí entra na igreja, porque dentro da igreja tem muito joio, é palha. Você pega assim, ó, passa assim, ó, não tem nada, é palha. Porque quando você pega o crente e você aperta ele e faz isso, ó, igual lá no trigo, ele vai ter o quê? A semente. Ele tem algo dentro dele, a semente plantada. E hoje estamos vivendo o evangelho de joio. Muito joio e pouco trigo. Muita gente querendo, sabe, aparecer bem na fita. Não, pastor, não vou falar mal disso daqui não, pastor, porque a gente não pode falar, né, pastor? Usar droga hoje, né? Beber, crente bebe. Crente bebe, hoje é natural.
Ir para motel, crente vai para motel também, pastor. Namorado, tudo no motel. Tá tudo normal, sabe, crente gay, não tem problema nenhum. Só, irmãos, que é o que Jesus disse, que quando os ceifeiros vierem, os anjos vai cortar e vai separar o trigo do joio. Aí, meu amigo, sou muito sincero com você, muito. Se você está pensando igual ao mundo, não vem para a igreja não vem não, fica em casa vendo Fantástico, porque você está perdendo seu tempo. Ah, pastor, mas é porque a igreja, pastor, é legal, não tem outro lugar para ir. Tem um shopping, tem um cinema, tem a praia, então uma porção de lugar que você pode ir para se divertir, porque igreja é lugar de adoração, igreja é lugar de buscarmos a Deus, igreja é lugar de ouvirmos a palavra, mesmo que a palavra naquele dia não seja aquela palavra que nós esperávamos, mas é uma palavra de vida, é uma palavra de conserto, é uma palavra de levantamento, é uma palavra de despertamento. Aceita e pega a tua vida. É como eu disse de manhã, eu não quero que ninguém siga as minhas ideias, eu não quero que ninguém pense igual o pastor, não, eu quero que você siga a palavra. É a palavra de Deus que você tem que seguir, é a palavra de Deus que você tem que se embrenhar, tem que se mergulhar nela e deixar com que ela produza a vida em você. É a palavra. O pastor, irmãos, nada mais é do que um facilitador, uma pessoa que está, sabe, te exortando, falando, aconselhando, sabe, te ajudando. O pastor só é isso. O pastor não é mais nada do que isso. É a palavra, é aqui, é aqui que você vai encontrar Jesus, é aqui que você vai encontrar a esperança para a sua vida, é aqui que você vai encontrar alimento, é aqui que você vai encontrar o despertamento. Mas como você vai encontrar se você não lê? Como você vai encontrar se você não medita? Todo dia eu coloco lá uma meditação, 10 minutinhos. Mas sabe o que você tem que fazer? Ou eu, ou qualquer outro pastor, você tem que pegar, ouvir o que a pessoa está falando e aqui, conferir para ver se é verdade. Os bereanos faziam isso. Paulo pregava, eles ouviam, chegavam em casa e eles diziam o quê? Nas escrituras conferir para ver se o que Paulo estava falando era a verdade. A igreja tem que ser assim. O pastor está pregando, está falando, é até bom, traz uma canetinha, anota, chega em casa, poxa, o pastor pregou sobre isso daqui, vamos ver se isso daqui é verdade. Vamos ver se realmente o joio e o trigo crescem junto. Vamos ver se realmente são dois sistemas no mundo, o sistema de Deus e o sistema das trevas que estão imperando. Vamos ver. Agora você só vai ver isso se você consultar a palavra. Meu querido, cuidado. Estamos realmente vivendo tempos em que o joio está crescendo, o joio está sendo disseminado. Eu, quando jovem, eu não lembro de crente indo para carnaval. Hoje é normal, né, crente ir para carnaval. Eu não lembro, a gente fazia retiro, né, no tempo de carnaval. Hoje não, os crentes hoje vão pular carnaval, com a desculpa que vai evangelizar, vamos evangelizar. Aí nada, você vai pular carnaval, né? Então, meus amados irmãos, vamos continuar orando para que Deus possa nos guardar debaixo do sangue de Cristo, para que a gente não venha a perder o contato
com a palavra e com a sã doutrina do Senhor. Ei, doutrina não é ser longa, doutrina não é usar brinco, doutrina não é cortar cabelo, isso daí é costume. Isso é costume. Doutrina é quando a gente aprende que só pela graça nós somos salvos. Isso é doutrina. Doutrina é quando nós aprendemos que nós não devemos tomar santa ceia em pecado. Isso é doutrina. Isso é doutrina. Doutrina é quando nós aprendemos que devemos repartir o pão com os nossos irmãos. Isso é doutrina. O resto, muitas das coisas, é o que? Costume. Tá bom? Então que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Irmão,